Com análise a gente vai seguir. Bora incluir. Com análise a gente vai seguir. Olá pessoal, voltamos com o Papo Nice. Hoje é terça-feira, 2 de outubro, e o nosso tema de hoje é democracia. Eu tenho aqui ao meu lado Cido Faria, economista, formado pela Universidade da Suécia, Uppsala, também mestrado em filosofia, praticamente já terminou o doutorado, né, Cido, em economia. Cido Faria tem 76 anos e como podemos dizer, tem larga experiência na discussão, no debate de democracia, porque ele viveu 2 ditaduras. E não tem como falar de democracia sem falar de ditaduras militares e o que levou um país a sofrer um golpe militar, como houve aqui no Brasil, como houve no Chile, como ocorreu em outros países aqui da América Latina. Temos alguns exemplos de uma sociedade que buscou a igualdade, como a Rússia do século XX, após a Primeira Guerra Mundial. A população russa sofria muito com o regime czarista, né? Praticamente o rei e a aristocracia vivendo bem e toda a população da Rússia passando fome após a Primeira Guerra Mundial. E aí iniciou uma sociedade que buscava mais igualdade, uma sociedade que procurava o bem comum, com o advento aí da luta da população, com a derrubada do czar, assim como esse regime acabou servindo de modelo para outros países, e a sociedade mundial, entrando aí no capitalismo, não ficou nada contente, o sistema não ficou nada contente quando a discussão de uma sociedade mais justa, mais igualitária, começou a chegar aqui na América Latina, aqui no Brasil. E quando se busca a igualdade, quando se busca a distribuição de renda, o bem comum, infelizmente acaba aí atingindo os setores mais conservadores da nossa sociedade, e com isso acaba defragando aí a ditadura. E sem dúvida nenhuma, a ditadura na América Latina foi muito fomentada pelos Estados Unidos da América. Não é isso, Cido? Exatamente. Exatamente. Isso o pessoal esquece um pouco que a importância do imperialismo americano em todos os processos de ditadura militar na América Latina. Isso aconteceu desde a época do Somoza, no Paraguai, Chile, Argentina, Brasil, Peru, Equador e por aí diante. Inclusive, no Chile, por exemplo, a 7ª Frota Americana estava no Pacífico esperando, se o golpe não desse certo, eles invadiriam o país, né? Então ele tem um papel preponderante não só na América Latina, mas no mundo todo, como os gendarmes que eles falam da democracia, que é o imperialismo norte-americano. Isso foi o Afeganistão depois, o Iraque, agora a Síria, né? Sempre por interesse econômico, né? Sim. Então esse que é o fundamento. Aqui no Brasil, no governo Jango, né, de João Goulart, o João Goulart tinha as propostas de reforma agrária, de inclusão social, de buscar um pouco mais de igualdade, justamente num governo que queria uma sociedade mais justa. Na década de 60, precisamente em 64, que ocorreu a ditadura militar aqui. Na época você era bem mais jovem, né? Tinha menos de 30 anos. Eu estava na minha primeira juventude, agora estou na 4ª. Eu tenho 4 juventudes de 19 anos. Ah, é? 4 de 19? Estou na última juventude agora, na última parte, a 4ª. Tá certo. E não, é que na década de 60, quer dizer, o governo Jango... Me diz o que você fazia na década de 60, antes de entrar no governo Jango? Eu era seminarista. Seminarista. Que eu queria pregar Jesus pelo mundo, né? Ah. E aí
Mas houve na Igreja Católica houve um profundo acirramento de posições também, com o que se chamava Concílio Vaticano II, em que a Igreja, com João 23, ela propunha que a Igreja devia votar para os pobres. Certo. E aí aconteceu que os pessoal que estavam em seminário, os estudantes, falaram o seguinte: eu vou então para a fábrica, eu vou lá na periferia. E no meu caso eu vim para onde havia uma concentração maior de operários. Como os operários, os trabalhadores saíam de Minas, do Nordeste, para vir trabalhar em São Paulo, que é o Oásis na época, e eu vim para fazer a resistência aqui no ABC. Você veio de onde? De Minas? Eu vim de Minas. E aí eu vim para São Paulo, fui trabalhar numa fábrica como faxineiro, com nome falso, né? Ah, é? Porque senão não... Eu tinha estudo. Não era contratado, não era contratado. Ganhando salário mínimo. E você lembra que fábrica que era? Foi a Carfris, que era do grupo Philips, lá em Capoava, em Santo André. E aí trabalhamos junto com os padres franceses de Santa Teresinha, que tem um engajamento no momento popular, social e tal. Principalmente nos momentos de igreja, que é a Juventude Operária Católica, a JOC, tinha depois a ACO, Ação Católica Operária, e aí por diante. Então aí foi o meu começo na militância no ABC. Certo. E aí, consequentemente, você está dentro de uma fábrica, você é influenciado por diversas tendências, né? E aí na fábrica havia lá um grupo da Ação Popular, que era chamada Ação Popular Marxista-Leninista. E aí eu deixei a vida, digamos, religiosa e passei a militar na Ação Popular, na AP, na Ação Popular Marxista-Leninista, onde tinha grandes quadros no ABC, que eram o Zenance, João Batista, então, onde era mais forte o Brasil era aqui no ABC. E com certa relação com a Igreja Católica. Certo. Né? E em Santo André tinha um bispo, que era um bispo, a gente era chamado, conhecido por bispo operário, que é o Dom Jorge Marcos. E ele foi também um grande apoio ao movimento de resistência da gente aqui no começo da ditadura, a partir de 64, principalmente a partir de 65 ou 67. Então esse foi o começo da minha militância aqui no ABC. Ok. E quando realmente foi dado o golpe militar aqui no Brasil em 64, e você estava trabalhando nessa empresa então, né? Não, quando em 64 eu estava em Minas ainda. Estava em Minas ainda. Eu já estava preparando para vir para São Paulo. Ah, tá. Então você veio no período já da ditadura, já vim no período da ditadura. E aí você tinha que ter todos os cuidados necessários para não ser preso, né? Então, porque, apesar de que uma prisão em 67 era diferente de uma prisão em 70, né? Que aí quando, com o avanço da luta de classe, o processo de repressão foi arrochando, tornando cada vez mais violento. Mas a questão de 64 é interessante analisar um pouco o que foi esse período de 60 a 64. Houve um movimento nacional envolvendo principalmente a juventude, um movimento estudantil, a classe operária, os sindicatos eram grandes, principalmente os ferroviários, portuários, inclusive os marinheiros, eram grandes movimentos sociais que lutavam por uma reforma estrutural do país. Não é que eles queriam que o Brasil fosse implantado um outro sistema político, mas queriam que houvesse reforma que atendesse às necessidades da população. A direita usava a expressão de que eram os comunistas que queriam transformar o país num país comunista, onde havia repressão, onde ia comer criancinhas, etc, etc. É um pouco a situação que você vive hoje, né? Talvez distorcendo o que é o regime, né, comunista ou socialista. E com isso as Forças Armadas, a partir desse movimento, deu o golpe, né? Quer dizer, para evitar um mal maior que seria o comunismo. Então, essa é a argumentação deles. Por isso que eles chamavam, foi a Revolução de 64, não era golpe, era uma revolução. E a revolução significa mudança, como se fosse agora, vamos fazer uma revolução para mudar esse país e tirar da mão dos comunistas, que aí seria um perigo muito, muito grande, né? E aí começou um processo de entreguismo do país, com repressão, os sindicatos foram fechados, eles invadiram aquele sindicato de São Bernardo, por exemplo, quebraram tudo, né, de madrugada e tal. Então é isso, essa é a democracia que eles pregavam. É interessante que isso se deu justamente num momento em que tinha um governo que tinha propostas mais progressistas, né? Isso, exatamente. Mais progressista, de redução da desigualdade, enfim, que era o que o Jango colocava, né? Reforma agrária, e por isso que eles falavam. E a mexer nas estruturas da sociedade, né? Em relação
a concentração de renda, né? A concentração de terra na mão de poucos e muitos sem terra para morar, para plantar, enfim. E me diga, Cido, eu conheço um pouco da sua história, da sua biografia. Eu sei que você teve que fugir do Brasil, da ditadura militar. Como isso ocorreu? Foi, primeiro, nesse período de 66 até 70, eu trabalhei em várias fábricas do ABC. Como operário, trabalhei na Carfris. Certo. E depois não encontrava emprego, eu fui trabalhar num banco, trabalhei um ano num Banco Comércio e Indústria de Minas. Uhum. Depois trabalhei na Laminação Nacional de Metais, que já não existe mais. Certo. Trabalhei na ISAN, que é Indústria Sul-Americana de Metais, também que não existe mais. Depois também trabalhei em São Bernardo, na Carfris, que também não existe mais, que lá na Piraporinho. E na Carfris, que foi a última fábrica que eu trabalhei, na época do Paulo Vidal. Nós fizemos 2 assembleias no sindicato, aí foi o nosso desastre, porque tinha informantes, dizem que era o próprio Paulo Vidal que levou as informações depois para a fábrica. Todos foram demitidos. Uhum. E eu tive que fugir depois da Carfris, porque senão seria preso. Então, em um mês, fui... Então, os direitos civis, né? O direito de se organizar em sindicato... Isso era proibido. Era proibido. A gente fazia reuniões e tal, como na época o advogado nosso era o Maurício Soares, né? Uhum. Mas não podia fazer reunião para discutir outras coisas, não para discutir a luta sindical, não podia. Entendi. E aí eu fui aconselhado pela Ação Popular, a gente tinha o que se chama centralismo democrático, você está dentro da organização, você obedece as decisões da direção. Né? Uhum. E aí eles acharam que eu devia ir para o Chile, não tínhamos dinheiro, aí eu saí com os contatos que eu tinha. A organização avaliou que você tinha que ir embora daqui para não ser preso, torturado. Eu fui para a Argentina, fiquei em Avejaneira, com os padres franceses, me acolheram lá. Uhum. E depois acharam que na Argentina não tinha nada para fazer, porque o interessante seria o Chile, porque tinha um novo governo, que era o Allende, onde havia um processo, digamos, de luta, de grandes lutas. E aí eu atravessei os Andes, né, e fui para Santiago. Cheguei em Santiago na véspera do Natal de 1970. E depois no Chile foi interessante porque eu trabalhei com um cara que era extraordinário, um cara extremamente sério, que se chamava José Serra. Não, José Serra era da Ação Popular, era marxista-leninista, mas depois se tornou esse homem que está aí hoje. Né? Uhum. Isso é interessante como as pessoas se transformam. Como o capitalismo tem mais experiência e é mais forte do que a gente. Ele consegue transformar pessoas, às vezes a pessoa é extraordinária transforma-se em um monstro, né? E é o que foi um pouco o que aconteceu com o José Serra depois, que hoje apoia esses grupos fascistas aí. Então. Aí a repressão foi se tornando cada vez mais ferrenha, e aí eu tive de ir de casa em casa, escondido numa casa de uma pessoa, outro tempo escondido na casa de outro, e aí fizemos um contato com a embaixada sueca, e a embaixada sueca, através do embaixador, combinamos um dia em um local, eu esperei numa esquina tal, ele encostou com um carro diplomático, eu entrei dentro e foi para me levou para um campo de refugiados. Ah, é? Porque você entrando num carro de um diplomata, você tem já resguardo é território, como se fosse território sueco. E aí a gente ficou, depois de uma semana eu já peguei um avião e fomos para a Suécia, né? Você não sabia fazer, nem sabia o que ia fazer na Suécia, não sabia nada, você está é questão de sobrevivência. E foi a primeira vez que eu andei na rua, na Alameda de Santiago com batedores, né? Foi o ônibus de refugiado com batedores na frente e tal, a maioria com cabeça raspada e tal. E aí a gente foi para a Suécia. E aí na Suécia foram recebidos foram os primeiros exilados, que se chamavam exilados chileno, chegando na Suécia. E fomos recebidos lá, naquela época a Suécia tinha 2 televisões estatais, e fomos recebidos como os coitados que estão chegando, os revolucionários que estão chegando. As revolucionárias? Aí saiu na televisão, chamou a atenção da sociedade, e o povo queria conversar, ver o que está passando, então a recepção foi muito boa. E aí no país democrático, na Suécia... Já tinha um avanço, né? A Suécia, a última guerra foi no século XVIII, né? A última guerra da Suécia foi contra a Dinamarca, mas lá em 1818. Não, no século XVIII. Século XVIII.
Bacana. E chegou na Suécia e conseguiu se instalar? Na Suécia... Como que foi a questão da língua? A Suécia, nós chegamos no mês de dezembro, muito frio. E aí a solução deles foi mandar os exilados que chegaram em Estocolmo para o sul da Suécia, que era menos frio, que nós ficamos na cidade de Ystad, que é divisa lá no Báltico com a Polônia, mais perto da Dinamarca. Mas não adiantava nada, Estocolmo dava -10, lá em Ystad dava -1. E aí nós ficamos no hotel, porque lá tem os hotéis, os sindicatos suecos têm hotéis que para sobrevivência. E aí nós ficamos no hotel do sindicato, que é um hotel comercial, mas aí no inverno ele não tem muita movimentação. Não tem movimentação, mas aí nós ficamos no hotel hospedado, aí ficamos lá 3 meses para nos adaptar. E aí, quer dizer, aí tivemos aulas, começamos a ter aulas de sueco, para quem queria aperfeiçoar inglês, tinha inglês e tal, e nos adaptamos. E aí, é claro que todo mundo tenso, nós ficamos no hotel onde tinha um grupo de uruguaios que era ligado aos Tupamaros, eles ficaram dizendo Tupamaros é do grupo do Mujica, do Pepe Mujica. Eles quebraram vidro lá no hotel, os caras estavam meio loucos e tal. E aí ficamos lá. E tinha uma mesada semanal para comprar cigarros, essa coisa. Tava no hotel, tinha comida, tinha tudo. Mas tinha uma mesada de dinheiro em coroas suecas para a gente comprar cigarro ou uma revista. Foram bem recebidos? Foram muito bem, extraordinariamente bem recebidos. E aí uma das coisas mais bonitas que aconteceu nesse período foi a visita do embaixador. Já faleceu em setembro, 2002 que ele faleceu. O embaixador, o nome é Eldestan. O embaixador ele foi lá nos visitar e disse: aqui não é lugar para vocês ficarem não. Mas aproveite esse país porque ele tem alta tecnologia, tem isso, estuda e volta para continuar a revolução. Sério? É pena que naquela época eu devia ter gravado aquela. Eu fiz uma palestra de meia hora, foi extraordinário. E aí você estudou lá e foi lá que você estudou economia? Não, daí eu não estudei economia, aí eu fui para uma escola técnica e fiz um curso de fresador ferramenteiro. Entendi. Daí depois de um ano eles falaram: você quer trabalhar? Você termina o curso e perguntou: você quer trabalhar onde? Eu falei, e aí eu apresento uma lista de empresas. Né? Tinha uma empresa na cidade chamada Västerås, tinha outra empresa na Estocolmo. E tinha uma que eu simpatizei para essa empresa, chamava Scania. Daí eu fui trabalhar na Scania, em Södertälje, que é o sul de Estocolmo. E aí, quer dizer, é engraçado o sistema, que você escolhe aquela empresa, eles se dão paga a condução, tudo para você pagar mudança, para você estar naquela. E arruma um local para você morar na cidade, né? Um apartamento, uma coisa assim. E aí eu fui para a fábrica, me apresentaram. E me indicaram que com a máquina que eu ia trabalhar, o que eu ia fazer. E é interessante, porque eles não estão acostumados a isso. Eu chegava na máquina, eu vi o chefe no dia que eu entrei e no dia que eu pedi a conta. Eu nunca vi o chefe, porque você chega de manhã na fábrica, você tem lá uma listinha que você vai fazer. E se você não sabe, você pergunta para o outro operário vizinho e tal. Eu, por exemplo, tinha que trocar as ferramentas e tinha que ter força. Eu tinha uma polonesa que era muito mais forte do que eu, que me ajudava a pegar. Legal. E aí eu comecei a trabalhar como fresador ferramenteiro e achava engraçado, eu estudei tanto na escola e ali era tudo mais ou menos automático, então eu só tocava a ferramenta e que trabalhava sozinho, então para que estudar para fazer isso? Qualquer um podia fazer, né? E tinha muitos finlandeses, que é a maior colônia sueca, que é a mão de obra barata deles lá, né? Os nordestinos deles lá chamam assim, finlandeses. Entendi. E aí tinha 2 línguas na fábrica, que é o sueco e o finlandês. E aí com o tempo eu falei, não tem nada para fazer nessa fábrica, depois de 7 meses, não tinha sentido ficar lá trabalhando. E aí eu fui pedir a conta. Daí disseram que eu não podia pedir a conta. Eu tinha que dar aviso prévio para a empresa. Daí eu tinha que avisar 1 mês antes para poder sair. Daí eu avisei, me deram um diploma dizendo que eu fui um excelente operário, aquela coisa e tal, e eu fui. Aí sim, daí eu fui para a universidade. E lá não tem vestibular, né? Eu vou escolher esse curso, eu vou fazer, com exceção de medicina. E aí falaram, não, você precisa entrar numa escola de sueco para aprender o sueco acadêmico. Você tem essa coisa, tem o sueco operário ou acadêmico. Daí eu fiz 1 semestre de sueco acadêmico e aí fui para a universidade. E aí fiquei lá, entrei na universidade
75 para 76 e fiquei até voltar ao Brasil. Deixa eu perguntar uma coisa. A saída sua do Brasil, os familiares, os amigos, esse impacto emocional, esse rompimento, como que foi isso? A dor, a distância, a saudade, o sentimento da família de tinha contato, sabia que estava bem, não sabia? Não, quando você sai para o exílio, não é um passeio que você vai. Se eu vou para a Europa passar lá 6 meses, ou 7 meses, ou 1 ano, mas eu volto. A gente saiu sem saber o que ia acontecer. Não sabia se ia voltar, se não. Se ficasse aqui também não sabia se ia acontecer, o que se ia viver, sobreviver. Se ia sobreviver, né? E aí, fosse... essa sensação é muito triste, porque você deixa a mãe, deixa o irmão e tal, e vai embora. Sem dar sinal de vida, porque você não tinha pouca comunicação. Depois, quando eu reatei contato no Chile, depois de 1 ano no Chile eu reatei contato, aí eu mandei umas cartas. Depois de 1 ano? Depois de 1 ano. Sua mãe, seus irmãos não tinham notícia, não sabia se estava vivo, o que tinha acontecido contigo. E as cartas que chegavam aqui no Brasil, elas chegavam em casa aberta. Chegavam na minha casa aberta. Eles abriam a carta para ver o que tinha. Havia censura até na correspondência. Essa democracia que o pessoal precisa entender. Quer dizer, até a carta que você escrevia para a pessoa, não é a internet, é a carta. Ou a pessoa, para saber onde estava o cara. De alguma forma eles estavam monitorando. Inclusive no Chile eles tinham os agentes da repressão no Chile, morando no Chile, inclusive infiltrados. Entendi. Para monitorar. Sua família aqui sofreu alguma represália? Foram de vez em quando tinha carro parado na frente de casa, naquela época não tinha telefone, mas sempre tinha algumas coisas estranhas. Né? E mesmo depois que eu voltei, o meu telefone aqui em casa era censurado. Né? Tinha aqueles barulhinhos que era grampeado. E depois na Suécia mesmo as cartas, aí sim, mas a Suécia podia escrever. Você voltou como anistiado ou já tinha, ou voltou depois? Com anistiado. Com anistiado, ainda estava no regime ainda da ditadura? Eu não tinha passaporte brasileiro, é um passaporte da Convenção de Genebra, que a gente chama de passaporte de guerra, que era aceito da Europa, né? E aí quando saiu a anistia, eu fui à embaixada brasileira e me deram o passaporte brasileiro e recolheram, para não ter, eles rasgaram e recolheram o passaporte sueco, que é da Convenção de Genebra. Né? Tá. Ô Cídio, para a gente avançar mais um pouquinho aqui, e o seu grupo aqui do Brasil, os que ficaram aqui, o que aconteceu com eles? Teve alguma perseguição? Algum morreu? Algum está desaparecido até hoje? Morreram vários. Porque é o seguinte, a partir da década de 70, acirrou-se a repressão e os grupos foram cercados por todos os lados. Então, muitas pessoas desapareceram, outras mudaram de estado. Eu tenho companheiro que foi morar no interior da Bahia, ele virou boiadeiro, essa coisa toda, para disfarçar, com nome falso, para fugir da repressão. E os que ficaram nas ruas sem emprego. E aí foi interessante, a gente fala muito mal de empresário, que de fato tem que falar, mas tem pequenos empresários que foram muito solidários com o pessoal nosso. Quer dizer, você não te achava emprego, não quer trabalhar na minha fabriquinha lá, mas eu não vou te registrar, porque eu também não quero ter encrenca. Entendi. Mas trabalha lá, eu te pago o salário que eu pago para os outros, mas não é ser registrado. E aí ele trabalhava como se fosse um trabalhador clandestino dentro da fábrica. Explica para os nossos internautas aqui o que foi o AI-5. O AI-5 foi o resultado, quer dizer, a gente precisa partir do princípio de que a sociedade é dividida em classes. Muita gente esquece isso. A sociedade de quê? A sociedade é dividida em classes sociais. Dividida em classes sociais. Tem gente que fala, não, são todos irmãos, e cacete de irmãos, quer dizer, a classe defende seus interesses de classe. Em 68, começaram a acontecer algumas coisas interessantes no Brasil. Nós tivemos um 1º de maio extraordinário na Praça da Sé. Os operários, principalmente, estudantes também, mas os operários, eu estava lá. Nós invadimos a praça, fizemos o governador e o cardeal correr e entrar na igreja, senão eles apanhavam. E botamos fogo no palanque. Mas por que vocês fizeram isso? Fizeram isso contra a repressão. Contra a repressão. Queriam liberdade, queriam democracia e tal.
E aí o governador, que era o Breno Sodré, queria falar, não, o 1º de maio é um dia de confraternização, um dia de irmandade. Nós não vamos ter irmandade de confraternização com um representante da ditadura. Nós fomos lá e fizemos esse pessoal correr. Para isso nós fizemos todo um trabalho de organização, nós trabalhamos 3 meses, conversando com alguém no ceder um ônibus, a coisa toda. E depois nós tivemos também, nesse 68, algumas greves grandes no Brasil. Tanto lá em Minas como aqui em Osasco, a Cobrasma, onde tinha um líder sindical que era o Ibrahim, e aí os mineiros que fizeram a greve em Contagem. Isso começou a preocupar os militares. Porque quando era estudante na rua, que era mulheres na rua, mas aí os operários na rua, isso aí começou a preocupar. Então aí veio o ato institucional número 5 para um pouco dar um golpe dentro do golpe para cortar mais direitos. E aí quando eles caçaram o Congresso, fecharam tudo. E aí aconteceu um outro fato depois do ato 5, que foi o Costa e Silva teve uma doença estranha e ficou parece 1 mês ou 2 meses, era fotografado de Costa e tal. A turma dizia, na época ele estava morto. Sério? E aí é o seguinte, quem devia assumir a presidência devia ser o Pedro Aleixo, que era o vice, que era um civil. Deram um golpe de novo, outro autogolpe, que aí nomearam o Carrastácio Médici, uma junta militar primeiro e depois o Carrastácio Médici. Então aí nós tivemos as greves dos operários, os grandes movimentos operários na época, grande movimento em relação ao que não existia nada antes. E depois o AI-5, o autogolpe com a junta militar, e isso fez com que a repressão se tornasse muito mais dura a partir de 70, né, com o Carrastácio Médici. Então esse foi o ato 5 no envolto nesse panorama aí conjuntural da época. E aí suspendeu as eleições, né? Já estavam suspensas as eleições e o povo não tinha direito de escolher, né? E aí a turma diz o seguinte, não, mas os militares não tinha democracia, mas tinha segurança, não tinha corrupção. Aí tudo mentira, não tinha segurança, porque eu, por exemplo, não tinha segurança nenhuma, né? Tinha grandes escândalos de roubalheira, mas só que ninguém podia contestar que era preso, né? Como a Coroa Brastel, a Panera. A Panera era uma empresa de aviação que não simpatizava com a ditadura, que eles acabaram com a Panera. Acabaram com a indústria? Aí ocupou depois, veio Varig, Vasco e tal, mas a Panera eles acabaram. Inclusive os militares usavam, inclusive, os aviões da aeronáutica para fazer tráfico, né? Ah, é? Mas quem que vai falar contra? Quem que ia falar contra isso? Quer dizer, um avião militar para usar pasta de cocaína, essas coisas, né? Então é isso. E depois que os militares saíram do governo, aonde que eles foram? Eles ocuparam as grandes editorias das grandes empresas. O gás estava na petroquímica, todos eles ocuparam espaço nas grandes empresas como conselheiros. Entendi. Então, quer dizer, eles tinham uma relação muito íntima entre as multinacionais, as grandes empresas nacionais e a ditadura. Inclusive algumas empresas multinacionais, inclusive da nossa região, que já reconheceu como a Mercedes, a Volks, né, que apoiou a ditadura militar. Né? E a própria Volks hoje reconhece que ela apoiou e tinha um escritório dentro da Volks para prender gente, né? Como se fosse uma prisão lá dentro da Volkswagen. Inclusive houve tiro, quer dizer, eu tenho um amigo chamado Duarte, João Duarte, ele saiu correndo da fábrica e deram tiro nele lá dentro da Volkswagen. Deram tiro lá dentro? Lá dentro, quer dizer, a segurança da Volkswagen. Inclusive os nazistas alemães, eles vinham trabalhar na Volkswagen, né? O prédio lá, inclusive, parece muito grande, né? Um negócio muito... Aí o povo lembra até os campos de concentração. Esse pessoal jovem, quer dizer, interessante, o pessoal jovem que apoia um cara chamado um Coiso, que é um candidato à presidência, o pessoal jovem não conhece essa história. Eu queria que o Coiso ganhasse e que botasse o pessoal no pau de arara para dizer o que é bom, o que é democracia, que às vezes ele está brincando com... É igual um pouco hoje na Coreia do Norte, você não pode nem usar celular, né? Não pode nem usar celular, né? Esses dias fizeram um post na internet, né? O pessoal contestando, falando assim, olha, esse pessoal que é contra a ditadura, que é a favor da ditadura militar, não aguenta uma batida do Detran. Então, uma coisa bem mais leve, né? Do que saber
ter que fugir do país para não morrer, né? Perder familiares, perderem amigos, como a gente conhece pessoas que perderam realmente alguns familiares, perderam amigos perseguidos pela ditadura militar, porque não poderia participar de uma reunião, não poderia fazer uma conversa dessa que a gente está fazendo aqui hoje, né? Não poderia fazer, porque ele já considerava contra o sistema. E depois da ditadura, a gente sabe a dificuldade que um período, na verdade, um período longo de ditadura militar que teve aqui no Brasil, que na verdade, historicamente, todo momento que se ensaia um governo mais progressista, sempre vem as forças reacionárias, né, para poder impedir o avanço dessas propostas de um governo que procura trazer inclusão da sociedade. Isso, o que ocorreu no Chile também, né? O Salvador Allende tinha essas propostas mais inclusivas, aqui no Brasil também, assim como em outros países, e tinha interesse do capital, né? Porque o capital não é interessante que haja essa igualdade, né? O capital quer explorar cada vez mais, né? E aumentar cada vez mais a concentração de renda. Mas, enfim, eu acredito que acho que a gente está passando um momento bastante difícil no nosso país hoje, né? Um período eleitoral. Consideramos também que a gente teve um golpe numa outra modalidade recentemente, né? Agora, após as eleições de 2014, mas mesmo com tudo isso, a população brasileira, eles acreditam, né? A população acredita que na verdade 70% dos brasileiros que é por meio das eleições que a gente pode melhorar o país, né? Que a gente pode melhorar o país. E 85% da população acha importante votar, né? Por mais que nas últimas eleições aí a gente teve um número expressivo de abstenções. Muitas pessoas não compareceram às urnas, muitos prefeitos aí em 2016 foram eleitos não pelo voto, mas pela falta de voto, né? Teve mais um percentual maior de abstenções do que, na verdade, votos válidos em quem foi eleito. Mas acho que o momento que a gente está vivendo, talvez a população está fazendo essa reflexão e talvez nessa eleição vá comparecer mais às urnas, segundo a pesquisa que eu li, né? Que é da ABR-EBC. Mas o que me assusta é que o povo brasileiro não tem memória. Você pega o povo sueco eles têm a memória da história da Suécia. Da época dos vikings, eles cultuam essa memória como são coisas boas que o país avançou. Certo. E aqui nós temos um povo profundamente atrasado, sem memória, e a direita e as elites têm o prazer de fazer que as pessoas não devem lembrar disso. Não devem, o passado é passado e tal. E o que me assusta é que de cada 3 brasileiros, apoia o fascismo. É isso mesmo. Isso é um negócio impressionante, puta vida. Sabe que eu, por exemplo, se tem um parente meu que vai votar no coiso, eu, por exemplo, rompo amizade com esse parente, porque essa estrutura de poder que tentou me matar, que fez com que a minha mãe morresse antes de eu votar e tal. Sua mãe morreu antes de você votar? Então eu não aceito amizade com pessoas, com fascista. Isso mesmo acontece. Perde a memória. Os alemães também eles tentaram na Alemanha acabar com a memória sobre o nazismo. Mas foi a mesma coisa. Em 1932, a população apoiou o Hitler, o Adolfo, né? E aí deu no que deu. Então, quer dizer, isso é uma coisa meio assustadora, né? Quer dizer, nós temos um país onde em cada 3 apoia o fascismo. Se fosse, eu falava, com isso eu vou ter benefício, não, mas não tem benefício nenhum. Um cara que vai entregar o país, as riquezas do país para a potência estrangeira, vai matar o pessoal do LGBT, perseguir, quer dizer, todas as coisas ruins. Mulher para ele é um animal negro. Então, quer dizer, sabe que o pessoal não vê isso? O cara, não é que eu estou inventando, o cara falou. E sem falar, se quiser adversário, os petralhas tem que matar.
Então, a questão lá do Acre brincou com a metralhadora, ensinando a criança a atirar e tal. Quer dizer, aí a nossa luta ia ser o livro, a educação contra o canhão, né? Quer dizer, lutar contra um preconceituoso, um homem perigoso, daninho. Gostei, educação contra o canhão. Muito bem. Isso é com um livro, você encher as paredes de livro, ler, primeiro na internet ler e tal, porque é a única maneira. É isso que eu acho que o futuro presidente Haddad tem certo, tá correto. Você tem que investir em duas linhas, trabalho e educação. Se você falhar uma, pelo menos o outro está sobrevivendo. Mas é o que fez os outros países do mundo, os países que vão... Por exemplo, na Suécia, 90 e tantos por cento, quase 100% da população tem curso universitário. Quer dizer, e todo mundo fala uma ou duas línguas. Uhum. E por que não pode? Isso não pode acontecer aqui, né? E nós temos algumas vantagens em relação à Europa. Nós temos essa coisa do calor e tal. Por exemplo, todo mundo fala mal, mas o SUS representa uma Europa inteira de atendimento médico, né? Ninguém leva em conta isso. É verdade. Eu fui operado pelo SUS e eu nunca fui tão bem atendido na minha vida. Então, eu tinha um convênio vagabundo e fui operado pelo SUS. Eu saí de lá elogiando o SUS. Quem é contra o SUS é quem pode, quem quer vender um convênio privado, né? O empresário da saúde, né? Que é contra o SUS. A gente acredita que precisa melhorar bastante ainda o SUS, né? Mas é o melhor sistema de saúde pública do mundo. Agora, em relação à questão de se romper com esses monstros, é investir também na juventude. Falando em juventude, Cido, no país hoje tem 3.800.000 jovens entre 16 e 17 anos, né, que estão aptos a votar. Né? E desse total, quase 2 milhões optaram a não tirar o título. Né? Optaram a não tirar o título para poder fazer uma escolha, né? Exercer o seu direito de cidadão de votar nas eleições deste ano. Isso reflete um pouco talvez a falta de interesse desse jovem em propostas, em ações coletivas. Eu não sei como que você vê esse dado. Não, porque primeiro que os meios de comunicação trabalharam bem do ponto de vista das classes da elite, dizendo que política não presta. Quer dizer, eu faço política para dizer que a política não presta. A política não presta para vocês, mas presta. Então, quer dizer, a questão do Moro, a questão da corrupção, eles usaram tudo isso para trazer toda aquele pessoal da periferia e dizer o seguinte: política não presta. Então, nós precisamos ter uma gestão capitalista da economia. Aí a questão por isso que foi a vitória do Pinóquio, lá, o cara que é candidato a governo do estado. Então se criou uma série de mentiras e essas coisas pegou, por exemplo, na periferia. Não, a política são todos iguais, são todos ladrões. Essa é a linguagem. E se não fizer política, nós vamos cada vez mais para o fundo do poço. E aí sim eles vão ficar aí eternamente. Você pega o ABC. O ABC nós temos, com menos de 15 anos de idade, nós temos mais de 500 mil pessoas com menos de 15 anos. E 250 de 15 a 24. Então, essa juventude, por exemplo, a maioria nem trabalha nem estuda. Está na periferia, que eles chamam para chamar os nem trabalham nem estudam. E são alvos fáceis do narcotráfico, talvez também nas periferias. E os partidos políticos não investem nessa periferia, nessa juventude. Precisa criar grupos de apoio, e ir lá na periferia e começar a organizar esse pessoal. Nós, do Instituto Centro de Memória, estamos preparando para o ano que vem, vamos fazer um seminário latino-americano sobre os neném na América Latina, para ver quais são as experiências de integração com o pessoal da periferia. Para que eles possam, não eu chegar lá e dar instruções, eles têm que discutir quais seriam as saídas hoje para esses jovens que estão aí largados e abandonados. Então isso é fundamental para a democracia, investir na preparação política desses jovens, para você ter gosto na política.
essa maior manifestação que eu tive presente lá no Lago da Batata, fui até a Paulista, eu nunca vi tantos jovens e tantas mulheres juntas ao mesmo tempo. Então isso me deu um ânimo. E aí é o seguinte, confraternizando com correntes diferentes. Tinha o pessoal do Ciro Gomes, pessoal do PSOL, mais acanhado, tinha gente do PT também, mas estava mais acanhado. Corintianos pela democracia, Ponte Preta, Palmeiras. E uma menina tinha um quadro: eu sou palmeirense, mas não quero um jogador lá que é a favor de Bolsonaro. Ele não me representa no Palmeiras e tal. E foi muito bonito, então isso dá um pouco de esperança. E eu nunca vi tanta gente num movimento desse. Por isso também que eu acho que é hora de fazer um trabalho mais organizativo com as mulheres, principalmente as mulheres jovens. Eu vi há pouco assim, por que eles não podiam organizar esse movimento, pensar nesse movimento com as mulheres jovens? Principalmente com mulheres jovens, no modo geral, e mulheres também experientes, que tem... Eu vi uma mulher senhoras de muleta na manifestação, coisa maravilhosa. Por exemplo, o Instituto também vai criar um grupo de mulheres para ver as experiências. Nós temos experiência no Brasil de luta das mulheres pela democracia, desde a mulher como é que chama a mulher do zumbi lá? A Dandara? A Dandara, por exemplo, e tem outras, a Anitta Garibaldi. E é para quem é mais religioso, nós temos também aquela... Luísa... Aquela lá da Bahia, como é que chama aquela aqui? Uma santa lá na Bahia, que virou santa aí de cuidar de problemas sociais e tal. Então, quer dizer, dá para fazer coisas interessantes, porque se a gente ficar na internet dizendo que não tem mais democracia, chorando, não adianta não, tem que sair para a rua. Ô Cido, encaminhando aqui para o nosso encerramento do programa, e eu gostei muito da frase que você criou, né? Educação contra o canhão. E eu acho que nesse momento que a gente está aqui discutindo democracia, não tem como não lembrar do nosso presidente Lula, né? E o presidente Lula, durante a sua gestão, investiu muito na educação, né? Muito na educação. Somente o ministro dele, candidato. Exatamente, Haddad. Você teve uma experiência de intercâmbio internacional forçada, né? Porque você teve que fugir do país, né? E para poder salvar o couro, né? Salvar a pele, para não ser morto, perseguido aí pela ditadura militar. Então você teve que sair do país e você teve esse intercâmbio forçado e contribuiu com a sua formação, teve perdas emocionais, enfim, né? E o presidente Lula, ele, durante a sua gestão, junto com Haddad, que é o candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência da República, ele criou, por exemplo, Ciências Sem Fronteiras, né? E eu queria que você falasse um pouquinho aí rapidamente sobre o programa de educação desenvolvido pelo presidente Lula e Haddad. Não, eu acho dentro da sua avaliação, né? Não, que no Brasil a educação é dinheiro. Quer dizer, todo mundo investe em educação para ganhar dinheiro. Você tem as escolas que são da pressão de mais de um banco do que a universidade, essas anhangueras da vida. Uhum. E aí eu acho que principalmente o ProUni, essas criações de universidade, por exemplo, a criação das 2 universidades federais no ABC, onde a maioria dos estudantes é de baixa renda, inclusive negros e mulheres, então isso foi extraordinário. Mas precisa investir mais, né? Quer dizer, não ficar preso a aspectos da vida que está proibindo o corte de verba para a educação. Exato. E investir pesado em educação, continuar esse programa que foi, de certa maneira, paralisado. E fazer algumas reformas, principalmente na educação básica, principalmente no ensino médio, porque tá uma merda. Quem frequenta uma escola hoje diz o seguinte: esse país não tem mais jeito, porque é um desastre. Porque não investiu nos cursos técnicos e nos cursos superiores. Agora seria o momento de investir na estrutura básica de ensino. Uhum. Porque para fazer uma revolução a partir daí, né? Tem algumas escolas aí que às vezes a televisão mostra de uma simbologia, que essa é a melhor escola. Isso depende muito da formação do professorado, né? Quer dizer, você tem um professorado, setor do professorado que é ignorante, não tem competência, você vai esperar o quê? Então precisa também capacitar os professores para ter sonho, ter amor, paixão para aquilo que faz. Não adianta ser um professor que vai dar uma questão técnica, tem que ter paixão, gostar do aluno e tal.
Então, esse eu acho que é um ponto central do novo governo que precisa ser feito. E nós temos que exigir, senão não vai fazer também não. Não poderia deixar de citar aqui, né, que a gente falou bastante da ditadura militar, desse período aí de perseguição às instituições, aos direitos sociais, né, aos direitos políticos das pessoas. E o presidente Lula, no período militar, era diretor dos sindicatos metalúrgicos do ABC e encabeçava as greves, lutando por melhoria da qualidade de vida do trabalhador, melhores salários, lutando contra a carestia, né, altos preços dos produtos, do consumo, dos alimentos. E naquele período, inclusive, ele foi preso porque estava exercendo um direito político, né, que era de lutar por melhorias ele não queria mudar o país, ele queria reivindicava. Apenas reivindicava. E nem queria o poder. Então não é a primeira vez que ele é preso por lutar por melhoria da população, né? Assim como vem lutando aí já durante seu governo, como lutou enquanto sindicalista durante o governo por melhorias, inclusive na educação, né? Por distribuição de renda, por mais emprego, por acesso à educação, a Minha Casa Minha Vida, e por isso que hoje ele está sendo aí foi um perseguido político, né? Então, Cid, eu agradeço a sua presença aqui, agradeço muito, né, você ter aceitado o convite para vir participar aqui do Papo Nice. Eu queria pedir agora para você se despedir dos internautas, do pessoal que acompanha o nosso programa. Obrigado por essa oportunidade. A minha vida tem sido toda ela instrumentalizada em função daquilo que eu acredito. O que eu pensava em 1964 é o que eu penso hoje, nunca mudei de posição. Tive chance de terminar um doutorado em gestão de empresa, em administração de empresa, inclusive ia terminar em Oxford, na Inglaterra. Deixei isso e voltei para fazer o que eu estou fazendo com muito prazer. Então eu olho para trás, não me arrependo do que eu fiz, mas ainda tem muita coisa para fazer para frente, porque eu tenho mais de 19 anos de vida, que é a minha quarta juventude, né? E aí eu preciso fazer muita coisa. Inclusive eu saio para as ruas, e se for necessário, ir contra o golpe, se for necessário, armado. Porque contra uma ditadura você não discute filosofia. Você tem que resistir, senão você morre, né? Obrigado. E foi um prazer. Eu que agradeço, Cido. Os poderosos podem matar 1, 2, 3 flores, mas jamais poderão deter a chegada da primavera. Muito obrigada. Bora incluir, com análise a gente vai seguir.